A paz de Jesus, o amor de Maria e a força do Espírito Santo estejam com todos vocês. Meu nome é Josiane Januário, eu sou serva do grupo de oração Caminho de Deus em Barra de São Francisco. E hoje vamos refletir o Evangelho do dia, terça-feira, dia 13 de agosto, e nós estamos na Semana Nacional da Família, um tema que estamos refletindo, todas as comunidades estão celebrando o tema da família. E o Evangelho de hoje se encontra lá em Mateus, capítulo 18, os versículos de 1 a 5, versículo 10 e versículo de 12 a 14. Proclamação do Evangelho segundo Mateus. Neste momento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criancinha e colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos declaro, se não vos transformardes e vos tornardes como uma criancinha, não entrareis no reino dos céus. Aquele que se fizer humilde, como esta criança, será maior no reino dos céus. E o que recebe em meu nome a um menino como este, é a mim que recebe. Guardai-vos de menosprezar um só destes pequenos, porque eu vos digo que seus anjos no céu contemplam sem cessar a face de meu Pai que está nos céus. Que vos parece um homem possui 100 ovelhas? Uma delas se desgarra, não deixa ele as 99 na montanha para ir buscar aquela que se desgarrou? E se a encontra, sente mais júbilo do que pelas 99 que não se desgarraram? Assim é a vontade de vosso Pai Celeste, que não se perca um só destes pequeninos. Palavra de salvação, glória a vós, Senhor. Que ensinamento lindo! Na Semana das Famílias, um evangelho que vem falar das criancinhas. O porquê que Jesus sempre falava em parábolas para que todos pudessem compreender a dimensão do que ele queria ensinar naquele tempo. E Jesus tinha uma didática diferente de trabalhar, de evangelizar, e todos ficavam impressionados com as suas palavras, tamanha sua sabedoria. Mas neste dia aqui, o Senhor, ele gerou uma confusão que, imagine eles perguntarem quem seria o maior no reino dos céus. E aí, de repente, o que eles queriam escutar é que seria um dos sacerdotes, que seria um daqueles doutores da lei que tinha na época. Talvez eles estavam esperando uma resposta que seria um rei, alguém que tivesse um cargo de confiança, um cargo de muito respeito, um general, um oficial, alguém deste tipo, quando eles perguntaram isso para Jesus. E Jesus responde pegando uma criancinha e dando de exemplo que aquele que for como as criancinhas, estes sim entrarão no reino dos céus. E o que uma criança para nós? Uma criança tem uma ingenuidade, uma humildade. A criança, ela tem uma pureza que contagia todos que estão perto. Quem tem uma criança em casa, a casa é mais feliz, a casa é mais alegre. Quem tem mais de uma, então? Então, Jesus usou essa didática, porque uma criança, ela não faz juízo de valores. Uma criança não tem dimensão de quanto custa algo. Uma criança,
ela dá valor a coisas que o dinheiro não compra. Ela dá valor a um carinho, o afeto que os pais dão para os filhos, que os avós dão para os netos. Elas retribuem esse carinho com a inocência de uma criança. E o Senhor vem falar para nós hoje que nós devemos agir como as criancinhas, porque assim nós seremos maiores. Uma criança, ela não tem noção de valores em dinheiro, em espécie, mas ela sabe dar valor ao amor que ela recebe, ao carinho, à lealdade que a família, né, no seio familiar, que as pessoas dão. Então ela fica perto de quem ela recebe amor, recebe o alimento, recebe cuidados. Então Jesus ensina isso para nós hoje nessa parábola. E mais à frente, ele vem falar para a gente não menosprezar nenhum destes pequeninos, né? E aí ele já fala um outro ensinamento. Um homem possui 100 ovelhas e uma ovelha se perde, se desgarrou do bando. E o que ele tem que fazer? Ele vai deixar as 99 e vai buscar aquela uma ovelha que se desgarrou, porque assim é a vontade do vosso Pai Celeste, que não se perca nenhum de seus pequeninos. Tá comparando a mim e a você? Tá comparando na multidão? Tá comparando aquele povo todo ali na igreja? Né? As 100 ovelhas somos nós que estamos ali na igreja, que buscamos a missa, a adoração, que buscamos grupo de oração, que buscamos os movimentos da Igreja Católica. Então, ele vem falar para nós assim, que nós somos uma das ovelhinhas dele. E nesse monte de ovelhinha, se uma se desgarra, se eu desisto de perseverar servindo ao Senhor, se eu deixo de servir naquele ministério que o Senhor me colocou, se eu deixo de fazer a vontade do Senhor, se eu deixo de falar dele, se eu deixo de rezar na nossa casa, se eu deixo de evangelizar, ele sente falta de mim, de você. E aí, dessas 100 ovelhinhas aqui, que uma se perdeu, né? Ele vai atrás. Ele vai usar alguém para ir atrás, ele vai usar um profeta para poder falar conosco de alguma maneira, para que a gente volte a fazer parte daquele bando de 100 ovelhas, para que a gente volte a perseverar na oração, para que a gente volte a fazer parte do grupo de oração que tem tempo que a pessoa não está indo mais, do movimento que tem tempo que não está participando mais, ou às vezes até de ajudar mais nas celebrações, na comunidade, na sua paróquia. Às vezes está precisando de um leitor, às vezes está precisando de alguém na acolhida, às vezes está precisando de alguém para ajudar no dízimo. Então o Senhor, ele precisa de todos nós e ele nos compara aqui neste evangelho às ovelhinhas dele. Nós somos as ovelhas e ele é o nosso pastor. E às vezes ele vai precisar de utilizar de algumas pessoas para poder falar conosco, para que a gente volte, para o lugar onde ele quer que a gente esteja, para que a gente esteja fazendo somente a sua vontade, que não seja a minha vontade. É assim que a gente reza no Pai Nosso, né? Que o Senhor faça a tua vontade, não a minha. Nós rezamos isso diariamente, nós pedimos isso, que o Senhor faça na nossa vida a vontade dele, para que a gente cumpra as vontades dele, que o nosso propósito, que a nossa missão, que o nosso chamado seja sempre assim, fazendo a vontade do Pai. Possamos ser obedientes, que possamos ser como as criancinhas, que têm a pureza, a inocência. Até a oração de uma criança a gente percebe a pureza, o amor, todos os sentimentos envolvidos ali, fazendo a vontade de Deus. É assim que ele olha para nós,
como filhos amados, sejamos, a partir de hoje, refletindo no que o Senhor vem falando conosco no Evangelho todos os dias. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Não deixe de seguir este canal, se você ainda não é inscrito. Siga, curta este vídeo, compartilhe com mais pessoas, para que assim a gente possa evangelizar cada dia mais. Amém?